Olá, signos de peixes, como estão? Intenciono que todos estejam muito bem, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura aqui no nosso canal. Eu me chamo Sabrina e hoje eu trago para vocês uma leitura para os próximos um mês, mais ou menos, tá? Lembrando que as leituras, elas são atemporais, então chegou até você sempre vai contar do momento que chegou para dali, né? 30 dias, 31, mais ou menos, tá bom, meus queridos? Sem mais delongas, eu vou dar início à leitura de vocês. Informações para consulta particular estão aqui embaixo na descrição. Deixem um like, se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, meus amores? Eita, que o jogo de vocês já começou muito bom. Aqui vem me mostrando, me falando que o universo está trazendo para vocês sinais, situações e pessoas, tá? Que você precisa transmutar a energia, transformar a energia, tá? Então, para alguns são pessoas do passado, situações do passado, enquanto que para outros pode estar vindo através de sentimentos, tá? Mas Sabrina, mexer nisso não é bom, né? É bom sim, é positivo sim, porque a partir do momento que você transforma, que você transmuta isso, você se liberta disso, né? Então aqui vem me falando muito assim, para algumas pessoas, por exemplo, Sabrina, passei por rejeição, né, lá na infância. Aí agora você conhece uma pessoa nova, pode ser um relacionamento amoroso, amizade, qualquer coisa, e aí você começa a sentir que essa pessoa tá te rejeitando. Então não é gostoso sentir isso, tá? Mas não é para você entrar naquela vibe de meu Deus do céu, estou sendo rejeitado, rejeitada de novo. É sim para que você entenda o que, pô, essa ferida ainda tá aberta dentro de mim. A partir do momento que eu consigo identificar isso, eu consigo liberar, eu consigo transmutar isso, tá? Gente, eu vou tentar gravar vídeos ensinando a fazer essas transmutações, essas transformações, porque eu tenho muito para mim que não adianta eu só chegar e falar apenas o que você precisa fazer, né? Eu acho que é fundamental ensinar também como fazer, porque muitas vezes nossa dúvida, nossa dificuldade está exatamente, né? Ah, entendi que é isso daqui, beleza? Mas e agora? Como que eu transformo isso? Como que eu mudo isso, né? Aqui vem falando de um processo de cura. Gente do céu, que incrível isso daqui. Para muitos aqui, ou com quem eu estou falando, tá? Traz questões com figuras de autoridade, né? Lá da infância, questões ou com a figura de autoridade que tinha, ou já era aquela criança que tinha questões com figura de autoridade. Aqui eu vejo alguma situação bastante específica que pode ter acontecido entre os 6 anos de idade e o começo aí da adolescência, né, até seus 14 anos de idade, 12, 14 anos de idade, tá? Então é como se esse período da vida de vocês estivesse passando por um processo de cura, porque a tratativa que vocês receberam nesse período, tá? Pelo que me sai aqui, a tratativa que vocês receberam, ela pode ter ou minado aquele senso de eu tenho o poder, o controle sobre a minha própria vida, o meu senso de independência, aquele acreditar que eu posso sim fazer escolhas, eu não preciso, não dependo da aprovação dos outros, né? Então pode ter sido isso, ou nesse período tiveram aquela tratativa, como eu falei, com problemas com a figura de autoridade. Então não aceita. Ai, quando eu tô num relacionamento, a pessoa falou um A mais pra mim, eu já fico, né, já entro na defensiva e tudo mais. Então, óbvio, não é que você vai passar por um processo de cura para se tornar uma pessoa permissiva, que fica aguentando pessoas mandando em você. Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Mas sim exatamente sobre compreender que às vezes a pessoa está falando uma coisa que não tem uma conotação tão forte e às vezes vocês acabam entrando numa defensiva exatamente porque existe a ferida dessa criança interior de vocês, tá bom, meus amores? Vamos ver o que mais aqui. Olha isso, gente, aqui o masculino divino de vocês está em processo de cura, tá?
desapegar de figuras ilusórias daquilo que você precisa corresponder para ter valor ou ser amado, amada, ter valor, qualquer coisa que seja, né? Aqui muitos de vocês podem entrar em autocobrança, né? De corresponder a tal figura, de corresponder a tal coisa ali, porque, né? Aprenderam, e lembrando que criança aprende aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente fala, tá? Então, quando a mãe estava conversando com a avó, com a tia, com a vizinha, aquilo que você ia escutando, você foi aprendendo sem nem perceber, sabe? E aí, se você teve uma criação ali que a mãe ou o pai julgava isso, julgava aquilo, falava disso, falava daquilo, você foi criando sem perceber um senso do que é bom, do que é ruim, de qual é o formato de corpo ideal que eu tenho que ter, qual que é a profissão, qual que é o salário, qual que é o bem material que vai me fazer ser visto, quisto, valorizado, valorizada perante a sociedade, sabe? Então aqui são muitas questões internas, tá? Que serão trabalhadas, né? O que já estão sendo trabalhadas. Para muitos aqui que estão me ouvindo, são questões que já começaram a ser trabalhadas, tá? E principalmente agora, né? Nesse momento que vocês estão me assistindo, aqui fala que falta pouco para finalizar esse processo de aprendizado, esse ciclo de aprendizado que vocês se encontram atualmente, tá? E ele pode estar sendo mais lento e um pouco mais difícil até de lidar, porque é uma mudança definitiva. Não é uma coisinha ali pequena, não. Aqui o negócio é mais profundo, o buraco é mais embaixo, tá? Aqui o negócio tá, gente do céu, tá pegando para te transformar mesmo, tá? Tem cura aqui entre o feminino e o masculino divino de vocês. Essa cura, ela vem através do desapego, tá? Quando eu solto a necessidade de corresponder às expectativas alheias, quando eu paro de me defender, de ser quem eu sou, entende? Então, assim, peixes já tem aquela capacidade de se adaptar ao meio, ao ambiente, à expectativa alheia, tá? Não tô dizendo que é capaz, que vai se ficar se deixando de lado, não é isso. Gente, eu tô falando de uma capacidade que é excelente, por exemplo, no trabalho. Hoje eu tô, assim, extremamente desanimada, mas eu tenho que ir lá ficar de recepcionista sorrindo para todo mundo. Eu tenho a capacidade de entrar no lugar, sorrir para todo mundo, ser legal com todo mundo, mesmo que por dentro eu não esteja bem. Deu meu horário de sair. Quando eu saio do lugar, eu volto a quem eu estava antes. Entende? Então, peixes têm essa capacidade de se adaptar. A questão é que, quando vocês são expostos aqui às pessoas, às situações nas quais vocês sabem que esperam algo de você, seja mãe, pai, seja quem te criou, né? É como se vocês automaticamente também entrassem numa autocobrança de corresponder, né, aquilo que aquelas pessoas esperam de você. E é aqui que entra o ponto, a coisa começa a ficar pesada demais, a coisa começa a ficar pesada. Por quê? Porque você vai estar carregando a tua missão de vida, de alma e tudo mais, mas você está carregando isso e vai carregar também, né, a autocobrança de corresponder àquilo que o outro projetou em você. Uma coisa que eu sempre falo e sempre vou repetir: filho não nasce para corresponder a expectativas de pai e mãe. Pai e mãe trata filho como se o filho tivesse nascido para isso, mas não nasceu, né? Eu falei ainda hoje para uma pessoa que é besteira você ficar esperando que uma árvore de limão dê maracujá, tá? Besteira. Então, assim, ai, que meu pai e minha mãe me tratou assim, assado, ai, mas eles queriam que eu fosse isso e aquilo, ai, mas o sonho do meu pai é que eu casasse, da minha mãe, é deles, o sonho é deles, tá bom? O que eles vão projetar em você pertence a eles. Significa que você precisa corresponder? Não. Sabe por quê?
quanto a mãe, teu pai estiverem velhinhos lá, eles vão refletir sobre as escolhas que eles fizeram na vida. E quando você for o velhinho, a velhinha, você vai refletir sobre as escolhas que você fez na vida. Então, o sonho do meu pai era que eu fosse médico. Bacana! Aí eu chego lá, vou, faço a medicina, tal, quando na verdade o que eu queria era ser artista de circo, né? Artista circense. Aí chega no final da vida, eu tô lá, né? Nossa, eu podia ter feito isso, ter tido sucesso, ter sido muito mais feliz, mas fui lá porque meu pai e minha mãe esperavam isso aqui de mim, sonharam isso pra mim, projetaram isso pra mim. Entenda que quem vai lidar com a felicidade ou com a frustração das suas escolhas é você, tá? Então, eu não tô falando, claro, que você vai ser um filho, né? Que, não, que eu vou me rebelar, isso, aquilo. Não é isso, gente. Mas simplesmente analisarem o que acontece no seu interior, porque parece aqui que quando vocês estão expostos a essas pessoas ou a determinadas situações, vocês se tratam como se vocês não tivessem escolha. Sabe? Mas é isso aqui que meu pai, que minha mãe espera de mim. Vamos supor que vocês decidiram aí ser autônomos e aí seu pai, sua mãe vive mandando vaga de emprego fixo para você. E aí você fica aprisionado, aprisionada, sabe? Acaba que seu trabalho não flui, não rende o que era para estar fluindo, o que era para estar rendendo, porque energeticamente falando você fica atravancado, atravancada. Porque lá dentro, lá no seu interior, você sente culpa por não estar correspondendo àquilo que as pessoas que te deram a vida e que te criaram e tudo mais, e que te amam e que você ama lá do fundo do seu coração, projetaram para você. Entende? E aqui tá falando para você, seja racional. Fim! Desculpa, gente. Corte aquilo que precisa ser cortado. E aqui não está dizendo assim, corte seus pais, que vocês não... De novo, não, né? Não é sobre hostilidade, aqui é sobre ser estratégico ou estratégica. O que eu preciso para fazer isso aqui que é meu sonho? Ter dinheiro, o que eu preciso para ter esse dinheiro? Trabalhar, juntar tanto, entende? Sejam estratégicos. Não mudem o curso do desejo do teu coração, porque seus pais, porque a sociedade, qualquer outra pessoa vem meio que impor isso para vocês. Porque a imposição alheia, ela ainda é de boas, né? Que a pessoa fala, eu acho que você devia fazer isso aqui. Você, tá bom, acabou, você não precisa fazer. Agora, quando vem de alguém que tu tem sentimento, que tu tem senso de eu tenho que ser grato, tenho que honrar, ou qualquer coisa do gênero, né? Aí o negócio pega. Isso te leva a espaços de conflitos internos, né? Então aqui vem falando muito para você, seja estratégico ou estratégica, tá? Aqui vem, olha isso, ninguém alcança o sucesso sendo a outra pessoa. Como assim, Sabrina? Esse desejo, essa vontade, essa projeção vem da minha família, do meu pai, da minha mãe, né, dos meus avós, seja de quem for, né? E aí, quando eu abro mão de ser quem eu sou, de fazer o que eu amo, daquilo que me traz, de fato, felicidade, completude emocional, para fazer aquilo que a pessoa ama, né? Você não tá sendo você. É uma felicidade muito fake, é uma felicidade ilusória, tá? Ela nunca sai do lugar. Você vai lá e, vamos voltar ao exemplo da medicina. Você passou e entrou na faculdade. Aí sua mãe vem, que parabéns e tal. E aí você fica super feliz porque seus pais são ali super felizes por você. Vibrando com você porque você conseguiu, você entrou, tal, beleza. Mas essa felicidade, ela vai durar o quê? 3 meses? Depois disso, já se torna algo normal. Você passou, conseguiu, tá fazendo, estudando bonitinho, bacana. Só que, passado esse tempo, a sensação que você tem é de estou no mesmo lugar, eu estou caminhando para um lugar que para mim não faz tanto sentido assim, sabe? Então, claro, eu dei esse exemplo, mas isso aqui pode ser qualquer coisa. Desde ter um casamento, a morar em determinado lugar, qualquer coisa.
tá? Eu sonho com isso, esse é o sonho dos meus pais, da minha família, sabe? Eu de fato quero ser mãe, ou eu quero corresponder à expectativa da minha mãe de ser avó. Vocês estão entendendo? É disso que eu tô falando. Quem vai arcar com a consequência das suas escolhas é você, tá? É você. Então, façam boas escolhas, tá? Façam boas escolhas com base naquilo que o seu coração diz, a sua intuição aponta, com base naquilo que vocês querem e não com base naquilo que qualquer pessoa na face da terra espera de você. Tá bom, meus amores? O recado é esse. Aqui vem falando muito para vocês tomarem cuidado, tá? Toma cuidado com possíveis pensamentos, principalmente no que tange a trabalho. Porque aqui tem caminhos abertos para vocês fazerem, construírem. Tem prosperidade à vista? Tem. Só que aqui me fala de uma coisa que vocês vão fazer, é o suor do teu rosto, né? Romantizando o sofrimento, a extrema dedicação, tá? Mas aqui vem falando dos esforços das tuas mãos, do teu trabalho, tá? Não tô vendo nada milagroso. Aqui você vai ter a recompensa, vai ter os frutos, vai. Só que com aquilo que você faz. Aqui tem lição também muito profunda com relação a isso. A estar na defensiva, mas em relação à tua própria mente. Não deixar que a sua mente, seus pensamentos desencorajadores tomem conta de você. Deixar nossa mente à mercê dos nossos pensamentos é a mesma coisa que deixar a porta da tua casa aberta, tá? Pode entrar qualquer pessoa, pode entrar qualquer bicho, rato, barato, qualquer coisa. Pode entrar alguém, de repente, e passar uma vassourinha, ser legal? Né? Pode entrar alguém e falar, oi amiga, vem lavar sua loucinha, pode. Mas a probabilidade, né, querendo ou não, ela é bem menor do que de entrar algo ali que você não deseja. Então não, a sua mente ela não tem que ficar à mercê. Aqui fala para você, protege a tua mente, protege a tua mente. Tá bom, meus amores? Percebi aqui que tô no padrão negativo de pensamentos, paro, respiro fundo e falo, eu não sou isso. Eu não sou essa ansiedade, eu não sou essa preocupação, eu não sou essa dúvida, eu não sou essa indecisão, tá? Eu não sou isso. Eu sou eu. Uma prática que ajuda muito você se conectar com a sua própria energia é cantar o seu nome, tá? Canta o seu nome completo. O ritmo, o tom, a altura, a tessitura, o sei lá o quê. Você decide, você escolhe, tá? Mas cantar seu próprio nome é uma coisa que te ajuda a se conectar com a tua própria energia. É isso, meus amores. Eu deixo um beijo para vocês e até a próxima.